Você acha que intercâmbio é coisa de rico? Eu te entendo. Eu também achava isso. Mas hoje, deixa eu te mostrar quanto custa sair do Brasil por 6 meses em 2026, com tudo incluído, morando em um país desenvolvido. Porque o número vai te surpreender. A maioria das pessoas que nunca foi no intercâmbio não desistiu por falta de vontade. Desistiu porque alguém disse que custava 40, 50 mil reais. Porque viu propaganda de agência e pensou que precisava contratar tudo pelo pacote. Porque achou que intercâmbio era só para quem já tinha inglês fluente, cartão de crédito internacional e família que bancava toda a viagem. Mas o que ninguém te conta é que intercâmbio barato não só existe, ele funciona melhor do que o caro para quem está começando. Eu vou te mostrar 3 destinos reais com custo reais para você sair do Brasil em 2026 sem precisar juntar uma fortuna. E no final desse vídeo você também vai entender como transformar essa experiência em algo que continua pagando depois que você volta, ou que pelo menos te permite ficar por mais tempo do que você planejava. Mas antes de chegar lá, eu preciso também te contar uma coisa que a maioria das agências de intercâmbio não quer que você saiba. O modelo tradicional de intercâmbio é esse. Você procura uma agência, ela monta um pacote com escola de idiomas, moradia e seguro-saúde e te cobra uma taxa de serviço em cima de tudo isso. Parece até prático, né? E é para eles. Porém, o problema é que você paga por conveniência quando não precisa. Hoje você consegue a mesma escola, a mesma moradia e o mesmo seguro diretamente, sem intermediário, por um custo até 40% menor. O intercâmbio ficou caro na cabeça das pessoas porque as agências precisam que ele pareça complexo. Se você acha que consegue fazer tudo isso sozinho, o que é simples, você não precisa delas. E a verdade é que dá para fazer sim, tudo sozinho. Não é complicado, é só uma questão de saber onde procurar. Então vamos ao que importa: os 3 destinos mais baratos para intercâmbio em 2026, com números concretos, não estimativas vagas. Destino número 1: Portugal. Portugal é o destino mais óbvio para quem fala português e quer uma imersão real em um país europeu. E ainda assim continua sendo subestimado. O custo de vida em Portugal, especialmente fora de Lisboa, em cidades como Braga, Coimbra ou Porto, é consideravelmente menor do que em outros países da Europa Ocidental. Um quarto em moradia compartilhada nessas cidades fica entre 200 e 350 euros por mês. A alimentação básica, fazendo as próprias refeições, gira em torno de 150 a 200 euros mensais. E agora um ponto muito importante. Como você não precisa aprender português, você já sabe, você pode focar em um curso de inglês intensível, que em Portugal tem custo muito menor do que no Reino Unido ou na Irlanda. Cursos de inglês em escolas certificadas em Portugal custam em torno aí de 250 a 400 euros por mês, dependendo da carga horária. Fazendo a conta de um mês completo em Portugal, moradia, alimentação, curso de inglês e transporte local, estamos falando aí de algo entre 700 e 900 euros por mês. Em reais, dependendo do câmbio, isso representa um custo que muita gente já gasta sem sair do Brasil, sem liberdade, sem experiência internacional, sem nada novo. E tem mais. Portugal tem um visto de nômade digital que te permite trabalhar remotamente, de forma legal, enquanto você está lá. Para quem já tem uma renda online ou quer construir uma enquanto estuda, isso muda tudo. Ninguém te conta esse detalhe, mas Portugal não é só destino de estudo, é destino de transição de vida. Destino número 2: Malta. Malta é praticamente desconhecida entre brasileiros que planejam o intercâmbio, e por isso mesmo é uma das melhores opções disponíveis hoje. Mas por que Malta? Porque é um país da União Europeia com o inglês como idioma oficial. Não é língua estrangeira, é língua nativa. Você está estudando inglês em um ambiente onde ele é falado na padaria, no supermercado, no transporte público, e isso acelera o aprendizado de um jeito que nenhuma sala de aula consegue imitar. O custo também é menor que na Irlanda ou no Reino Unido, que são os destinos clássicos de inglês em país anglófono. Um quarto compartilhado em Malta fica entre 280 a 400 euros por mês. Cursos de inglês em escolas credenciadas custam entre 300 a 500 euros mensais. O custo total mensal em Malta, incluindo moradia, alimentação, curso e transporte, fica entre 800 a 1.200 euros. Ainda caro para quem está partindo do zero?
Vou chegar nisso em breve. O que precisa ficar claro agora é: Malta tem qualidade de ensino de inglês comparável à Irlanda, em um país com muito menos custo de vida, muito mais sol e uma cultura mediterrânea que torna a experiência mais rica. Depois que eu entendi isso sobre destinos de inglês, nunca mais olhei para a Irlanda, Estados Unidos e Inglaterra e Canadá da mesma forma. Destino número 3, Argentina. Se tem um destino que quebra completamente a ideia de que intercâmbio é caro, esse destino é a Argentina, em 2026. A Argentina passa por um momento econômico específico que cria uma janela de oportunidade real para quem tem renda em dólar, euro ou até mesmo em real. O custo de vida em Buenos Aires, para quem converte moeda estrangeira, é absurdamente acessível nesse momento. Um quarto em moradia compartilhada em bairros como Palermo ou Vila Crespo, que são bairros bons com vida cultural intensa, custa entre 150 e 250 dólares por mês. Restaurantes e alimentação têm custo que seria equivalente a comer barato no interior do Brasil, com qualidade de cidade grande. Escolas de espanhol em Buenos Aires para estrangeiros custam em torno de 200 a 300 dólares mensais por curso intensivo. E espanhol na Argentina tem uma particularidade: o sotaque rioplatense é considerado um dos mais sofisticados da língua espanhola. Então, aprender lá tem prestígio. O custo todo mensal em Buenos Aires, com moradia boa, alimentação tranquila, curso e transporte, fica abaixo de 600 dólares e, em alguns casos, bem abaixo. Isso torna Buenos Aires o intercâmbio mais barato da lista e com uma qualidade de vida urbana que poucas cidades da América Latina conseguem oferecer. O único ponto de atenção é a instabilidade econômica local. Mas para quem está de passagem, estudando e construindo aula online, isso é irrelevante. Você não está investindo lá, você está aproveitando uma janela. Agora vem a parte que eu quero que você entenda de verdade. Você provavelmente já caiu nisso sem perceber. A ideia de que precisa de muito dinheiro guardado antes de pensar em qualquer intercâmbio. Mas existe uma forma diferente de encarar isso, e ela começa com uma pergunta simples: e se você pudesse construir renda durante o intercâmbio, em vez de só gastar? Pensa comigo, Portugal tem visto de nômade digital, Malta tem infraestrutura excelente de internet, Buenos Aires tem coworkings modernos e acessíveis por um preço ridículo. Os 3 destinos dessa lista são, ao mesmo tempo, ótimos para estudar e ótimos para trabalhar remotamente. Isso significa que intercâmbio não precisa ser um buraco no seu orçamento. Pode ser um momento em que você aprende um idioma novo, vive em outro país e começa a construir uma renda que funciona independente de onde você está. Essa é exatamente a lógica por trás do método Nômade Visionária, um sistema que eu desenvolvi para ajudar pessoas comuns a criar essa combinação, experiência internacional com construção de renda online ao mesmo tempo, de forma estruturada. Não é teoria, é um caminho passo a passo de como você pode se preparar financeiramente sem precisar juntar 40 mil reais, como identificar uma fonte de renda digital que você consegue operar de qualquer lugar e como transformar o intercâmbio em uma transição real de vida. Não só uma viagem de férias cara. Você pode acessar o link aqui na descrição desse vídeo e começar hoje mesmo a estruturar sua vida no digital para mais liberdade financeira e geográfica. Se você está aqui assistindo esse vídeo, você já está pensando diferente da maioria. E isso importa mais do que você imagina. E por falar em pensar diferente, se esse conteúdo está te ajudando a ver possibilidades que você não via antes, se inscreva no canal, porque toda semana tem um guia como esse, com informação real e prática sobre como construir liberdade fora do modelo tradicional. Não tem motivação vazia aqui, hein? Tem caminho. Agora deixa eu te falar sobre o que você precisa fazer antes de escolher o destino, porque esse é o erro que faz muita gente perder dinheiro e tempo: escolher o país antes de entender o próprio objetivo. Existem 3 perguntas que você precisa responder antes de reservar qualquer coisa. Primeira pergunta: qual idioma faz mais sentido para o seu momento profissional? Se você trabalha com tecnologia, comunicação internacional ou quer trabalhar com empresas estrangeiras, inglês é prioridade. Malta e Portugal são os destinos certos. Agora, se você quer expandir para o mercado latino-americano, trabalhar com turismo ou abrir possibilidades no mundo hispânico, que é enorme, Buenos Aires é a escolha mais inteligente. Segunda pergunta:
Você vai ter renda durante o intercâmbio ou vai viver de reserva? Essa pergunta é real e precisa ser respondida com honestidade. Se você vai viver só de reserva, Buenos Aires tem a menor exigência de capital inicial. Se você já tem ou está construindo renda online, Portugal é o destino com mais suporte legal e infraestrutura para isso. Terceira pergunta: quanto tempo você tem disponível? Para o intercâmbio de 1 a 3 meses, qualquer um dos 3 destinos funcionam bem. Para 6 meses ou mais, Portugal e Malta têm processos de vistos mais estruturados para longa permanência, e Buenos Aires exige renovações periódicas, o que tem aí um custo e uma burocracia própria. Então, respondendo aí essas 3 perguntas, o destino se escolhe sozinho e você chega lá com clareza, não com ansiedade. Essa decisão simples mudou tudo em menos de 30 dias para muitas pessoas que eu acompanho. Não a decisão de ir para o intercâmbio, a decisão de parar de tratar o intercâmbio como um sonho distante e começar a tratar como um projeto com etapas. Projeto tem etapas, sonho fica esperando o momento certo que nunca chega. Então eu vou te dar agora as etapas concretas para você começar agora, hoje, não quando você tiver dinheiro, tá? Etapa 1. Escolha o destino com base nas 3 perguntas que eu acabei de te dar. Não pesquise tudo ao mesmo tempo, isso vai te paralisar. Então escolha aí um e vá fundo nele. Etapa 2. Acesse o site oficial do consulado do país escolhido e entenda qual visto se aplica ao seu caso. Para Portugal, existe o visto D7 e o visto de nômade digital. Para Malta, o visto Schengen de estudante. Para a Argentina, brasileiros entram sem visto e podem permanecer por até 90 dias, com possibilidade de extensão. Etapa 3. Pesquise escolas diretamente, sem intermediário. Para Portugal e Malta, a certificação que importa é a Equals ou IALC, que são selos que garantem qualidade de ensino reconhecido internacionalmente. Você encontra a lista dessas escolas gratuitamente no site da organização. Para o Buenos Aires, pesquise escolas com certificação de espanhol para estrangeiros. Existem várias com excelente reputação e preços acessíveis, então dá uma olhada aí com o tempo. Etapa 4. Pesquise moradia em plataformas como Uniplaces, Idealista e grupos de Facebook específicos de cada cidade. Evite reservar pela plataforma de intermediação de intercâmbio, pois lá você paga mais pelo mesmo quarto. E na etapa 5, calcule o custo real do seu período fora, com uma margem de 20% para imprevistos. Acesse o link aqui na bio que eu vou deixar para você abrir uma conta no banco digital Wise com cartão sem taxa de câmbio. Isso sozinho já economiza assim, centenas de reais em spread cambial. Ao longo do intercâmbio. Essas foram as 5 etapas. Nenhuma delas exige dinheiro agora, exige decisão, atenção e prática. Agora eu quero fechar com algo que eu acho importante dizer diretamente para você. Intercâmbio não é um privilégio reservado para quem nasceu na família certa. Ele foi tratado assim por muito tempo por um mercado que lucra com a sua insegurança. Com a ideia de que você precisa de ajuda para fazer algo que você mesmo já consegue fazer sozinho. A diferença entre quem vai e quem fica esperando o momento certo raramente é dinheiro. Quase sempre é informação e decisão. Você acabou de receber a informação, agora a decisão é totalmente sua. E se você quer entender o próximo passo, como construir renda online antes, durante ou depois do seu intercâmbio, de um jeito que funciona mesmo sem experiência prévia, clica no próximo vídeo que está aparecendo aqui para você agora na tela. Por lá eu vou explicar exatamente por onde começar, quanto tempo leva para ter os primeiros resultados e quais são os erros que eliminam meses de progresso antes de você sequer perceber. Esse vídeo é o próximo passo natural aí depois desse aqui. Te vejo por lá!